Paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui, nessa manhã para mais uma vez com esse propósito da leitura anual. E hoje é o Salmo de número 79, o Salmo de número 78. Esses dois salmos que a gente vamos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com os amados ouvintes. No Salmo 79, verso de número 4, diz assim: estamos feito o opróbrio dos nossos vizinhos e escárnios e zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te? Para sempre arderá o teu zelo como fogo. Agora nós vamos dar continuidade. Nós vamos ler o Salmo de número 80 e o verso de número 4, que diz assim: o Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Queridos, o salmista Asaf, ele faz uma reflexão de tudo aquilo que ele estava vivendo nesse determinado meio, nesse determinado tempo o qual ele estava vivendo. Nós sabemos que o povo de Deus, ele passou por muitos perrengues. O povo de Deus, através dessas gerações passadas e até atual, passa por muitas afrontas e passa por muita perseguição. Ele estava vendo que o povo estava sendo perseguido pelos seus adversários. Além de ser perseguido, estava sendo derrotado. Aí você vai me dizer: Luan, porque o povo de Deus, que tem esse Deus tão poderoso, sofre tanto? Aleluia, sofre tanto. Irmãos, o povo de Deus, ele não é misturado com o povo do mundo. O povo de Deus, ele é separado. Jesus Cristo diz que nós somos luz. Jesus Cristo diz que nós somos sal dessa terra. Então, para isso, nós não se misturamos. Quando Jesus nos ganhou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nós agora temos um Senhor, nós agora temos um Salvador, nós agora temos quem nós nos guiar, os nossos olhos devem estar no nosso Senhor Jesus de Nazaré. Por isso que nós agora não nos misturamos mais. Por isso que nós somos tão perseguidos. Por isso que nós somos tão perseguidos. Asaf estava com o coração aflito e colocando para Deus, dizendo: até quando, Senhor, nós vamos passar por essas afrontas? Até quando, Senhor, os nossos inimigos vão nos derrotar? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Ele está colocando o seu coração, está falando com Deus. E nós somos seres humanos. Nós estamos nessa terra, mas nós ainda não fomos para o céu. Por isso que nós, aleluia, e passamos por tantas coisas difíceis. Passamos por tantas coisas difíceis, pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que lá no João 8:32, Jesus vai dizer que a verdade, elas vos libertará. A verdade, elas nos libertou. A verdade, ela nos libertou. Por isso que nós não somos mais escravos. Por isso que nós não somos mais escravos do pecado. Por isso que nós não somos mais escravos do mundo. Por isso que nós somos libertos em Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos libertos. Por isso que nós não somos mais desse mundo. É por isso que nós sofremos tantas acusações, tantas afrontas,
mas nós sabemos que nós cremos em um Deus todo-poderoso que está no céu de glória e que Ele se levantará ao nosso favor. O que é interessante é que o mundo atual, ele zomba da nossa fé. O projeto de leis, a política cria lei contra a nossa fé, contra a família. Atualmente, bem recente, nós vemos no dia 15, domingo, agora recente, que a escola de samba Acadêmicos de Niterói, ela fez um desfile e pode ver a imagem da família com a Bíblia na mão, em uma lata de lixo. Ela estava com a sua cultura, está com a sua cultura, desnosprezando a nossa fé, desnosprezamos quem nós acreditamos. A mesmo reflexo, é aquele reflexo de 2019, quando a Gaviões da Fiel colocou na passarela o diabo destruindo Jesus Cristo, batendo em Jesus Cristo. E nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que Jesus Cristo sofreu, e não foi o diabo que maltratou, não foi o diabo que bateu, não foi o diabo que chicoteou, não foi o diabo, que fez o que Jesus passasse pela cruz. Nós sabemos em Isaías 6:3, que diz que Deus, Ele mesmo, agradou um moelo. Isaías vai dizer que Deus agradou um moelo a Jesus Cristo. Não foi o diabo, mas foi Deus que fez com que Jesus Cristo passasse por tudo. E passou tudo por quê, Diácono Luan? Passou tudo pelo amor de mim e pelo amor de você. O sofrimento de Jesus na cruz foi por mim e foi por você. Nós sabemos que essa geração que nós vivemos, ama mais os prazeres desse mundo. A geração qual nós estamos vivendo ama mais ama mais as coisas, os prazeres, são mais de acordo com seu coração e não com seu intelecto. Por isso que nós estamos indo de mal a pior, porque essa geração atual ama mais os prazeres desse seguinte século do que ser amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, nós temos que rejeitar o mundo. Para ser amigo de Deus, nós temos que dar um pontapé, aleluia, no mundo e dizer: eu sou do Senhor Jesus de Nazaré. Eu sou do Senhor Jesus. O salmista Asaf, ele está colocando no seu coração, porque ele está vendo que o povo está, cada dia, o povo dele está sofrendo. Cada dia o povo de Deus está sendo opróbrio para os outros, para os vizinhos, para o que passa. Eles zombam deles, riam deles, caluniam o povo de Deus. Mas escuta o que eu vou te dizer: o povo de Deus pode ser zombado aqui nessa terra. O povo de Deus pode ser chacota, chacota para os outros. Mas para aquele grande dia, nós vamos ver quem vai ser realmente chacota naquele grande dia. Mas nós vivemos aqui, nesse mundo, com essa esperança de um dia morar no céu de glória, de um dia estar no céu de glória. E o Asaf, ele termina, interessante, no Salmo 79, o salmista Asaf, meus amados, queridos ouvintes, o salmista Asaf, ele termina algo extraordinário. Ele começa o salmo, a mesma proporção do salmo de número 79, é o salmo de número 80. É o seu coração que está aqui. Ele termina, ele começa aflito, ele começa angustiado, mas ele termina dizendo as seguintes palavras. Salmo de número 79, verso de número 13. Assim nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos e te louvaremos, Senhor. Nós não louvemos o Senhor, nós não adoramos o Senhor, irmãos. Escuta, só pelo que o Senhor faz na nossa vida.
mesmo na tristeza e mesmo na alegria, nós adoramos e celebramos esse Deus dos céus. Porque nós sabemos que existe um Deus acima de nós que está olhando, está velando pelo seu povo. Mas a cada tempo que se passa é chegado o fim das coisas. A cada tempo que se passa é chegado o fim das coisas. E o povo de Deus que está firme com o Senhor, e o povo de Deus que está firme na fé, na esperança daquele grande dia, ele vai ver Deus agindo. Ele vai ver Deus contemplando, aleluia, a sua fé. Contemplando o seu esforço. Contemplando os seus dias difíceis sobre essa terra. Quando nós choramos, o povo se alegra. Quando nós se entristecemos, o povo ri de nós. Mas, escuta isso, o prazer do mundo é passageiro. O prazer do mundo é passageiro. Mas o prazer que está em Cristo Jesus, ali há prazer continuamente, diariamente. Porque o nosso prazer não está nas coisas, o nosso prazer não está na nossa vontade. O nosso prazer não está no desejo do nosso coração, no desejo pecaminoso do nosso coração. O nosso desejo está em agradar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o salmista termina dizendo: Senhor, eu te louvarei. Senhor, eu que te cultuarei. Senhor, eu vou bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é digno. Mesmo eu passando por tudo, o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser cultuado. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra. E seja abençoado a sua vida, a sua casa e a sua família. Continuaremos firmes nesse propósito. Até o final do ano, continuaremos firmes nessa leitura da palavra de Deus e gravando vídeo para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua comunhão, para fortalecer, aleluia, o teu espírito em Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.